filhos, amém? Então entenda isso, que tem uma revelação da parte de Deus. Então aquilo que o Senhor colocou nas Escrituras é para nós buscarmos na mais alta profundidade, entendemos o quanto nós precisamos chegar em Deus. E quando nós chegamos em Deus, nós entendemos que é o melhor lugar do mundo para nós ficarmos. Amém? Glória a Deus. Eclesiastes 3, verso de número 11. Eu gostaria de perguntar para você qual foi o melhor dia da sua vida. Qual foi o melhor dia da sua vida? Você sabe qual foi o melhor dia da sua vida? Porque pegando esse dia, a Bíblia diz que dias melhores virão. Eu conheço um cara que ele diz que o melhor dia da vida dele foi o dia que ele experimentou a primeira pedra de crack. Eu conheço uma pessoa que diz que o melhor dia da vida dele foi o dia que ele pegou a criança dele no colo. Eu conheço pessoas que dizem que o melhor dia da vida dele foi o dia que ele entregou a vida dele para Jesus. O meu melhor dia foi o dia que eu tive a experiência de novo nascimento. É o melhor dia da minha vida. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eclesiastes 3, verso número 11, diz assim: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Amém? Coloca a tua Bíblia em teu assento aí, em nome de Jesus. Vamos dar aquela chapada no Espírito Santo. Mas lembrando que esses dias é dia de alinhamento. E dia de alinhamento é dia que as nossas emoções, ela às vezes não é visitada de uma maneira certa, de uma maneira correta. Porque nesses dias é dia que traz nós a pensarmos. E quando nós paramos para pensar na nossa própria vida, é a pior história que existe no mundo. Porque nós entendemos quão nós precisamos de Deus, e quão nós precisamos de Jesus para esses dias, e quão nós precisamos de Jesus para poder vencer, para poder continuar ou poder começar aquilo que Deus ele colocou na nossa mão. Porque tem gente que precisa continuar e tem pessoas que precisam começar. Amém? Fecha seus olhos nesse momento, em nome de Jesus. Oh, lindo Deus, Tu és maravilhoso, ó Pai. Tu és adorado, Senhor. Tu és digno, Tu és belo, Senhor. Tu és santo, Senhor. Como Tu és cheiroso, ó Pai. Como Tu és precioso, Senhor. Como Tu és grandão, como Tu és simples, como Tu és inexplicável, como Tu és majestoso, como Tu és o Senhor da glória, como Tu és aquele, Senhor, que pode, Senhor, cobrir todas as nossas necessidades, ó Pai. O Senhor é aquele que pode também gerar necessidades em nós, ó Pai. Nós estamos aqui, ó Pai, nesse ambiente, ó Pai. Nós estamos aqui, Senhor, nesse ambiente de amor, nesse ambiente de paz, nesse ambiente de alegria e de satisfação, meu Deus. Eu peço, meu Deus, que o Senhor nessa noite, ó Pai, venha derramar a Tua glória sobre nós, e que nós possamos sair daqui, Senhor, convictos, ó Pai, cheio do Teu Espírito, cheio da Tua glória, Pai. Que a Tua Shekinah, Senhor, possa estar presente aqui nesse ambiente, e que nós possamos sentir o aroma da Tua essência, Pai. Porque eu sei, meu Deus, que quando nós entendemos que a Tua presença está no ambiente, ó Pai, nós se alegramos, nós ficamos, ó Pai, alegres, satisfeitos, Senhor. Toda dúvida vai embora, Pai. E nós agora, Senhor, às vezes nós não queremos controlar nem as nossas emoções. Aí nós pulamos, nós nos alegramos, nós cantamos, nós falamos em línguas estranhas, nós falamos, ó Pai, ao Teu coração, porque o Senhor começa a falar ao nosso coração, ó Pai. Ó Espírito Santo de Deus, eu Te apresento esse irmão, essa irmã, meu Deus, essa pessoa que está aí na casa dela, Senhor. Meu Deus, concede esse dia da Tua palavra e da Tua revelação, ó Pai. Ó meu Deus, eu peço, Senhor, que a Tua glória, Pai, venha, Senhor, ao nosso encontro, meu Deus. Que nós possamos sair daqui, Senhor, regozijados do Teu Espírito, regozijados do Teu poder, regozijados da Tua revelação, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, mas senta glorificando o nome do Senhor, do Deus vivo. Oh Espírito Santo, em espírito
Em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. A perfeição do Espírito de Deus nos ambientes é algo extraordinário. Quando você contempla a presença dele no ambiente. Pedro, ele sabia que existia um poder em Jesus. João, ele sabia que existia um poder em Jesus. O próprio João Batista sabia que havia um poder em Jesus. Porém, eles eram participantes apenas de algo que saía das mãos dele, mas não estava dentro deles, porque o Espírito ainda não tinha sido soprado sobre a vida deles. No dia que Jesus ele soprou o Espírito, João Batista, é claro que tinha essa experiência, mas no dia que Jesus ele soprou esse Espírito sobre os discípulos, eles conseguiam sentir todas as essências e todos os sentimentos que Jesus tinha, e eles não conseguiam compreender como é que Jesus era tão paciente, como é que Jesus tinha tanto poder, como é que Jesus conseguia fazer tantas coisas. Naquele dia que o Espírito foi soprado na vida deles, eles agora sentiam aquele mesmo poder, aquela mesma essência estava neles, porque agora eles estavam conectados ao céu, porque o Espírito de Deus ele nos conecta à eternidade. O Espírito de Deus faz nós falarmos a eternidade. E nós temos um plano aqui, nós temos um propósito nessa terra. Eu nunca vou cansar de falar isso para você, porque existe a pior fase do homem, não é quando ele morre. A pior etapa de vida do homem não é quando ele morre, mas é quando ele passa todas as etapas sem saber qual é o propósito de vida. Quando ele não sabe por que ele está aqui, quando ele não sabe qual é a função dele no corpo de Cristo. E quando eu falo de função no corpo de Cristo, não estou falando de um cargo na igreja, porque não tem nada a ver. Isso pode até complementar, mas não é a palavra final de Jesus. Porque a função no corpo de Cristo, ela não está presa às paredes, ela não está presa à estrutura geográfica que nós temos aqui na terra. Quando nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós andamos aí, e quando nós encontramos outra parte desse corpo, começa a ter agora uma adoração, começa a ter agora uma manifestação do poder, da glória de Deus. E Deus esse dia ele está chamando nós para nós entrarmos na eternidade, porque o corpo só tem funcionamento quando ele está na eternidade. Se o corpo não está, se o teu espírito não está fazendo conexão com a eternidade, você não faz parte do corpo de Cristo. Você é uma prótese. E a prótese ela não tem vida, a prótese ela funciona, mas ela não sente. A prótese ela tem uma função de ocupar o espaço de um corpo, para que aquele corpo funcione, mas dentro da prótese não consegue fluir as coisas de Deus.
Então, com o meu dom, com o meu talento, eu posso suprir a necessidade de uma igreja em pregar. Eu, com o talento, eu posso suprir a necessidade da igreja quando eu canto, quando eu toco, quando eu recepciono as pessoas, quando eu cuido do cultinho, quando eu cuido das mulheres, quando eu cuido dos homens, quando eu estou trabalhando em cada corpo, em cada ministério. Mas esse dia Deus nos chamou para nós sermos vivos nele, para estarmos vivos nele. Por isso que ele diz que nós devemos prestar um sacrifício vivo. O apóstolo Paulo fala no capítulo 12 de Romanos. Porque eu estou falando de você se ligar em Deus, de você estar em Deus, de você sentir Deus, de você poder abraçar Deus, de você poder conversar com Deus, de você poder estar em Deus. Sabe por que nós podemos funcionar muito bem sendo prótese? Mas nós só fluímos quando nós estamos em perfeita adoração com Deus. Então não importa se a perfeita adoração está tendo no templo exterior, quando na verdade dentro do templo exterior, no Santo dos Santos, que é o nosso espírito falando com o Espírito de Deus, não existe louvor algum. Talvez você não se perde nas músicas da igreja, mas talvez na adoração você se perde, porque quando fala de adoração não flui. Porque quando nós cantamos para o nosso irmão é fácil, mas quando nós cantamos para Deus quer dizer que tem que haver uma pureza. E nós só conseguimos entrar na eternidade quando nós estamos santificados em Cristo Jesus. Quando nós estamos fazendo obras de justiça, e essa justiça ela flui em amor, e esse amor ele começa a fluir pureza, purificação para a nação a qual nós estamos inseridos. Confesso a vocês que o que eu estou falando aqui não vem de mim. Estou recebendo essa revelação juntamente com você, porque Deus esse dia Ele está nos colocando dentro da eternidade. Entenda a pregação que João Batista ele falava. Ele indicava que Jesus viria e salvaria, então ele era o precursor. E houve um dia que Herodes mandou prender mandou prender João Batista. Também mandou prender Jesus, mas antes João Batista. Ele prendeu João Batista, algemou, porque a vontade de Herodes era de decapitar João Batista, mas porém ele tinha medo. A Bíblia diz que ele tinha medo porque João Batista era um homem de influência daquela época, era conhecido como profeta. E lá no livro de Lucas, capítulo de número 9, se eu não me engano, vai dizer que Herodes, ele admirava a pregação de João Batista. Ele olhava, ele parava, ele escutava aquela mensagem, porque ele sabia que isso ali ecoava coisas da eternidade. Mas certo dia João Batista confrontou ele e disse: ei cara, você não pode se casar com essa mulher, porque essa mulher ela pertence ao seu irmão. Só que Herodiana, esqueci o nome agora da sujeita. Como? Herodíade. Essa daí mesmo. Amém? Essa tal, ela se apaixonou pelo reino de Herodes. E ela agora começou a ter um relacionamento com Herodes. E a Bíblia diz que um dia Herodes, ele fez uma festa, chamou os principais dos militares, chamou os governadores, chamou as pessoas ricas daquela redondeza. E ali estava tendo uma festa naquele ambiente. E Salomé, a enteada dele, entra. E quando ela entra, começa a dançar, e aquela dança seduz Herodes. E ele fala bem assim: o que tu me pedires aqui, eu te darei. Se tu me pedir até a metade do meu reino, eu te darei. Só que entenda, Satanás ele não quer o reino da terra, porque o reino da terra pertence a ele quando nós damos isso para ele. Então ele não queria o reino da terra, porque ele sabia que isso ele poderia dar para ela. Mas ele queria desligar a conexão daquele que representava a eternidade, que era João Batista. Ele disse: eu quero a cabeça de João Batista, porque se eu desligar a cabeça que é Cristo do corpo, não vai ter funcionamento. E ela pediu a mãe dela: ei mãe, o rei disse que eu posso pedir o que eu quero, Herodes disse que eu posso pedir o que eu quiser. Aí a mãe dele falou: então pede a cabeça de João Batista. E a Bíblia diz que João Batista ele foi decapitado.
E trouxeram para ela a cabeça de João Batista em uma bandeja. Entregaram para ela. Eu imagino o desespero daquela moça logo depois que os demônios saem do corpo. Entenda, igreja, tem vezes que alguém, ele comete uma atrocidade porque ele deu legalidade para demônios. Os demônios entraram no corpo daquela pessoa. E logo depois que aquele ato é feito, a primeira coisa que o demônio faz é sair daquele corpo. É por isso que tem vezes que alguém mata outra pessoa e depois que mata ele se suicida quando ele cai em si. Porque existe crueldades que é uma coisa de maluco. Hoje à tarde eu fiquei em choque. 2 adolescentes em uma praia matou uma amiga. Eu fiquei barbarizado e aquilo mexeu comigo por dentro assim. Essa madrugada eu estava em Sorocaba. Faleceu o padrasto do Felipe. E a gente foi lá naquele velório lá, escolhendo as urnas, essas coisas assim. E a moça falou: rapaz, eu acho tão bom. Você é um pastor, cara, com 28 anos. Que alegria. Semana passada nós vendemos 2 urnas de caixão, duas urnas aqui. Um para o jovem de 15 e outro para o jovem de 17 que estão se suicidando. Estão se matando os jovens dessa geração. E você vai vendo como é que o mundo está violento. E a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriariam. Seria a nação contra a nação, pai contra filho, filho contra pai. E agora começaria uma guerra e o amor de muitos se esfriariam. E a Bíblia diz também que nos últimos dias eles não suportariam a sã doutrina e faria mestre para eles, para poder pregar aquilo que eles queriam ouvir. Então eu gostaria de falar para você nessa noite, para você ter cuidado, para você não ter o mesmo sentimento que Herodes tinha. Ele admirava João Batista, mas aquela verdade era tão sangrenta para ele, que ele preferiu deixar alguém tomar a decisão de decapitar a cabeça da voz profética daquela geração. Você tem que ter cuidado. Essas palavras, esses dias que eu tenho pregado aqui, são palavras de confronto, são palavras que deixam que nós saímos daqui atordoados. A pregação de domingo, eu acho que eu já ouvi ela bem umas 6 vezes. Sabe por quê? É uma palavra de reconfiguração, é uma palavra de realinhamento, é uma palavra que nós saímos do centro da nossa vontade, entramos no centro da vontade de Deus. É a palavra que nós paramos de trabalhar pelo homem e pela nossa própria força, e nós começamos agora a trabalhar por Deus e pela força de Deus. É quando nós começamos a estabelecer o reino de Deus para essa geração. É quando nós começamos a estabelecer o amor de Deus para aqueles que não conhecem o amor. E agora o amor, ele começa a incomodar, porque essa época foi soprado para essa geração uma época de ilusão. Então tudo aquilo que é verdadeiro tem que ser extirpado, tem que ser derrotado, tem que ser destruído. E nós temos que ter cuidado para nós não sermos as pessoas que vivem nesse ambiente de mentiras. Aleluia. Esse dia é aquele dia que nós temos que aprender a falar a verdade com as pessoas certas, e com as pessoas erradas também falar a verdade com elas. Esse é aquele dia que nós temos que sentar e consertar aquilo que está errado, antes que o diabo ele levante muros de relacionamento uns para com os outros. Igreja, entenda, tem um livro de John Paul Vieri chamado A Isca de Satanás. E a principal arma de Satanás é o mal entendido, é o que ele mais usa para que as pessoas elas tenham problema de relacionamento para um com os outros. Quando não existe a confiabilidade de eu poder conversar, olha, eu tenho que conversar com o irmão fulano de tal, só que eu fico com medo de conversar e isso ali repercutir algo maior. De falar, só não converse com seu irmão quando há algo errado, quando você está resolvido da sua parte, e isso não vai fazer com que você se afaste da pessoa. Se você não acreditou naquilo que o diabo veio te contar, ou o irmão fofoqueiro, então você não precisa ir conversar para poder sanar, tirar a dúvida e voltar a ter um relacionamento. Porque no corpo, quando o pé briga com a mão, e aí o pé não caminha mais, esse pé na verdade ele perde a vida, há uma necrose. Ele fica necrosado e agora ele é amputado e é colocado uma prótese. Então não seja uma prótese dentro do corpo de Cristo, em nome de Jesus. Não seja uma prótese no corpo de Cristo, em nome de Jesus. Mas deixa fluir a vida aí dentro.
Esse é aquele dia de nós chamarmos, e eu estou falando não só no corpo de Cristo, eu estou falando no seu relacionamento interpessoal, lá na empresa, com seus colegas, com seus irmãos, seus familiares dentro de casa. Chama pessoas para poder as coisas estar resolvidas. Resolva as coisas aqui na terra para você poder ser inserido na eternidade. Chama esses dias, vamos conversar, vamos tomar um chá. Só resolva aquilo que Deus ele colocou para você resolver. Esse não é dia de nós levantarmos muros de orgulhos. Já que eu não concordo com isso. Entenda, esses dias essa geração ela aprendeu a abraçar ideias. As pessoas não abraçam outras pessoas, ela abraça ideias. Se você concorda comigo, você é meu amigo. Mas se você não concorda, então você fique lá e eu fico aqui. Não é isso. É nós amarmos uns aos outros. Entenda, tem um período de tratamento, tem um período que tem pessoas que têm que ficar em um deserto. Se você for tentar ajudar uma pessoa que está no deserto, você entra no deserto junto com ela. É por isso que você tem que ter sempre um relacionamento com Deus, para Deus te falar, faz, não faz. Estende a minha mão, você vai ser minha mão para ela. Só que tem vezes que Deus ele dá uma pequena encolhida na mão, aí você, Deus, o Senhor está muito mal, eu vou resolver pelo Senhor. Aí Deus fala, então entra você também no deserto. Se alegre com os que se alegrem, chore com os que chorem. Faça festa com os que estão em festa, mas também entre luto com os que estão em luto. Mas todavia permaneça estabelecendo o reino de Deus aqui nessa terra. E a Bíblia diz que João Batista, ele foi morto. E foram falar a Jesus, ei, seu primo querido morreu. Eu fico imaginando Jesus ouvindo aquilo. A Bíblia diz que ele se afastou, ele foi para o deserto. Ele foi lá dar uma chapadinha com o pai. A primeira vez que ele foi para o deserto foi o Espírito que levou ele para ele ser tentado. Agora ele foi para o deserto para ser fortalecido. Entenda que existe deserto que nós entramos para Deus testar a nossa força. E existe deserto que nós entramos, que Deus ele nos leva para nos fortalecer. Nós precisamos entender qual é o deserto que nós estamos entrando, ou que nós estamos dentro, ou que nós estamos saindo. Precisamos entender e dar uma resposta rápida para Deus daquilo que está vindo para nós. Aí vem uma pergunta. Domingo veio para mim, na hora que eu estava pregando aqui. Por que Jesus ele ressuscitou Lázaro, mas não ressuscitou João Batista? Quem pensou nisso durante a semana? Misericórdia. Porque Jesus ele não foi ao encontro de João Batista. Chegou lá, falou na eternidade, João Batista, volte para o seu corpo. Sabe por quê? Entenda algo aqui no seu coração. Existe um propósito em tudo que Deus faz. A missão de João Batista era só apontar aquele que salvaria o mundo, e ele voltaria para a eternidade para viver eternamente com Cristo. Então não tinha mais por que João Batista voltar para a terra apenas pelos caprichos dos familiares. Às vezes nós queremos. Foi feito o velório da minha avó esse ano em janeiro. E eu fui que eu falei, quando chega lá eu vou orar para minha avó voltar. E quando eu cheguei naquele ambiente, velhinha deitada no caixão assim, eu falei, rapaz, por que eu vou chamar de novo essa mulher para aqui? Eu comecei a analisar como nós somos egoístas. Alguém está no lado de Deus falando, não, volte, sai de perto de Deus e vem aqui para perto de mim sofrer comigo. Eu gostaria de perguntar se você realmente acredita na eternidade. Se você realmente acredita que a vida começa depois da morte. Ou se você é uma pessoa que tem medo de um dia se encontrar com a morte. Ou você é uma pessoa que morre de medo de um dia você perder essa sua vida. E a Bíblia diz, Jesus ele disse, aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder por amor a mim, achá-la-á. Então naquele dia João Batista ele achou a vida dele. Naquele dia que aquele corpo foi decapitado, João Batista ele entrou na eternidade. E ele ficou ali esperando Jesus. Ele disse, eu vim na frente. Eu tive que ser o modelo, já que eu fui o precursor do nascimento de Jesus. Eu também estou sendo o precursor da morte dele. Aleluias. Entenda, você está pronto para resolver aquilo que o Senhor colocou?
Eu conheço a história de um pastor que ele foi preso. E Deus avisou para ele que ele ia ser preso só para ele poder pregar para um cara específico que estava dentro da cadeia. E aquele homem, ele foi preso, ele ficou ali durante 3 anos. E ele ganhou aquela alma para Jesus. E logo depois que aquele homem aceitou Jesus, depois de 3 anos, aquele pastor influenciando o homem dentro da prisão, mataram aquele jovem dentro da prisão. E no outro dia foi descoberto que aquele pastor era inocente, ele saiu. Porque existe coisas, igreja, que é específica. Eu gostaria de falar para você. Nós cantamos: Deus me usa como tu queres, faz como tu queres. Aí eu gostaria de perguntar: qual ministério será conhecido dentro de uma prisão? Você é à mercê das doenças, à mercê da violência. Eu gostaria de perguntar se você realmente gostaria de exercer o propósito de Deus aqui nessa terra. Se realmente nós pregamos e falamos que uma alma é mais importante que o mundo todo. Porque quando Deus fala: olha, vai em tal lugar, só vai ter uma pessoa lá. Não, Deus, mas aqui tem 50. Uma vida não é mais importante do que outra vida. Entenda isso. Uma vida não é mais importante que outra vida. Entenda, você não é mais importante do que aquele homem cracudo que está lá perdido na Cracolândia. Entenda, o presidente dos Estados Unidos não é mais importante do que você que está aqui sentado juntamente conosco nesse ambiente de glória. Nós precisamos entender os valores das almas, que são todas iguais para Jesus. Jesus, ele morreu por todos que quiseram aceitar a morte dele. Quando nós entendemos isso, nós começamos a amar todos sem restrições. Nós começamos a fazer aquilo que realmente Deus chamou para nós fazermos. Sabe por quê, igreja? Esse dia nós estamos sendo convidados para morrer com Cristo, para também nós ressuscitarmos juntamente com Ele. E a Bíblia fala sobre a eternidade que está dentro de nós. A eternidade, ela não tem tempo. A eternidade, ela não começou hoje, não vai terminar amanhã. E a Bíblia diz que Deus é eterno. Se Deus é eterno, quer dizer que Ele nunca começou. Ele já existia antes de existir. Explica isso para o seu cérebro aí. Se a eternidade não tem um tamanho, a Bíblia não. Deus é do tamanho da eternidade. Então, você entende a grandiosidade do poder de Deus, a onipotência que Ele tem. Ele resolveu ter um relacionamento com você. E às vezes você está implorando para ter atenção de alguém que não quer dar atenção para você. E você chora e se martiriza pela atenção de uma pessoa, quando o Deus Todo-Poderoso, Ele quer ter um relacionamento com você 24 horas e você não está nem aí para Ele. Vamos sair do nosso ambiente e entrar no ambiente de Deus, ser como José. A Bíblia diz lá no capítulo 39 de Gênesis que Deus observava José. Acho que é 39, 21. Vamos lá, igreja. Oh, aleluias. Já já eu começo a pregar, igreja. Ele vive, Ele reina, para sempre reinará. Ele vive, Ele reina, para sempre reinará. Você já sentiu a essência do perfume de Deus hoje? Você já agradeceu a Ele? Você já pensou se Deus tivesse te esquecido de te acordar hoje? Você acha que quem te levantou foi o despertador hoje? Você acha que foi alguém chamando você? Não, foi Deus que te acordou hoje, entenda isso. Jesus, Ele fala: hoje eu não vou acordar a Raquel, não. Já pensou? Hoje eu não vou acordar o Diogo, não. Misericórdia. Já é um motivo suficiente para você agradecer. Não se esqueça de Deus. Não se esqueça de Deus jamais. Gênesis 39, verso 21 diz: glória a Deus. Contudo, aleluia. Contudo,
Yahvé, o Senhor, assistiu José, estendeu sobre ele a sua bondade e poder, e o fez encontrar graça aos olhos do carcereiro-chefe. Quando Deus ele te assiste, quando ele encontra graça naquilo que você está fazendo, no amor, na pureza das suas obras, entenda, essa é a palavra desses dias, é a pureza das suas obras. É você dar uma esmola com pureza, é você ajudar alguém com pureza, é você não deixar a maldade reinar dentro do seu cérebro, porque às vezes a maldade vem sim para nós, só que nós devemos rejeitar. Martinho Lutero ele diz que nós não podemos impedir de um pássaro voar na nossa cabeça, mas nós podemos impedir dele fazer um ninho. Então tem pensamentos que não pertencem a nós temos que rejeitar, temos que jogar fora buscando a pureza. Você acha que quando José, ele foi lançado ali naquela cisterna pelo irmão dele, 11 mãos empurrando ele ali dentro daquele buraco, qual era o sentimento de José? Quando José ele foi para dentro da casa de Potifar, servindo com a vida dele ali, de repente aquela mulher levanta uma calúnia sobre a vida dele. Aleluia. Zuleika, ela tinha a prova do crime de José, porém um crime não aconteceu. Cuidado com o que você tem ouvido esses dias a respeito de ministérios, a respeito de homens de Deus, a respeito da sua irmã, da igreja, a respeito da sua vida, a respeito das pessoas que te cercam. Cuidado com aquilo que você está gerando para outras pessoas. Cuidado com aquilo que você começa a bloquear para outras pessoas. Às vezes você impede que homens de Deus ministrem sobre a sua vida, porque alguém algum dia te falou algo, alguém algum dia você viu algo. Imagine se fosse exposto em um telão para todos tudo aquilo que você já fez um dia, ou tudo aquilo que você já pensou um dia. Hein? Sim, mas vai chegar esse dia. Vai, como vai chegar? Então esse é o dia de nós buscarmos pureza, irmão. Para de ficar procurando defeito no irmão, que você vai encontrar. Se Lúcifer encontrou defeito no céu, você acha que você não vai encontrar defeito em um irmão aqui na terra? Hein? Se Lúcifer encontrou defeito no céu, você acha que você não vai encontrar defeito na igreja que você participa? Se Lúcifer encontrou defeito em Deus, você acha que você não vai conseguir achar defeito em alguém que canta na sua igreja, ou alguém que prega na sua igreja? Claro que vai. Mas comece a buscar qualidade esses dias nas pessoas. Não comece a buscar defeito. Seja cristão, seja alguém amável, seja alguém ensinável, seja alguém que Deus pode contar com você, seja alguém diferente nesse mundo de pessoas cruéis, mas pessoas que não toleram. Mova o reino de Deus esses dias com atitudes daqueles que encontraram com Jesus um dia. Tem atitudes que Jesus tinha nessa terra. Certo dia leva uma mulher para apedrejá-la. Você acha que Jesus não sabia qual era o pecado daquela mulher? Mas naquele dia Jesus ele fez um sinal de igualdade para aquele povo. Jesus disse: ei, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que todos começaram a soltar a pedra e sair de mansinho. Aí Jesus vira para aquela mulher e diz bem assim: eu posso te condenar e te lançar ao inferno, amém? Não, Jesus disse: se eles não te condenam, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Você sabe que isso é uma pureza nos olhos, é um amor. É aquele que pode condenar, não condena. É aquele que pode bater o martelo para dizer sua história acaba aqui. Só que ele estava dizendo assim para aquela mulher: ei, entenda, o que você fez foi algo grave pela lei. O que você fez ia custar a sua morte, mas entenda, daqui uns dias, daqui uns meses, ou daqui um ano, não sei, eu vou morrer no seu lugar. Então essas pedras que queriam atingir o teu corpo, vai atingir quando eu estiver em cima de um madeiro. E a partir daquele dia se reconecte com o meu Pai novamente. Se reconecte com o meu Pai novamente, entenda. Nós podemos se reconectar à eternidade. Portanto, não atenha os olhos naquilo que é visível, porque tudo que é visível é passageiro, transitório. Mas atenha os olhos no invisível, porque o invisível é eterno.
O invisível é Deus, é nós entrarmos na sala de Deus, no secreto, de madrugada você ir lá conversar com Ele. Minha mãe costuma dizer assim, de madrugada é melhor porque tem menos congestionamento. Entenda, igreja, esse é aquele dia que nós, sim, 3 horas da manhã, coloca o seu despertador, levanta. Você com sono nesse frio, você começa a falar em línguas estranhas, começa a falar lá, até Ele te encher, até Ele te transbordar, até Ele te reavivar. Entenda, você precisa ser reavivado, que você precisa ser reavivado, que você precisa ser restaurado. Nada vai conseguir suprir essa tristeza que você não está conseguindo identificar esses dias. Nada vai conseguir te alegrar, é só Ele, é só se você estiver nele. Entenda, o seu problema esses dias não é coisas, lugares, nem pessoas. O seu problema esses dias é a falta de Deus. É a falta de Deus, é a falta de Deus. Eu falava assim direto para minha mãe: mãe, eu preciso ir embora daqui. Meu filho, quem não está bem em um lugar, não está bem em lugar algum. Ficava louco com ela. Hoje em dia eu entendo que o problema é de quando você se muda de lugar, você vai junto. Então o problema não é aquelas pessoas que nós falamos, o problema é fulano, o problema é ciclano. Não, o problema não é fulano, nem ciclano, o problema é você. Esse dia é aquele dia que nós temos que buscar o problema em nós e resolver. Temos que entender que nós somos problemáticos e precisamos rápido estar alinhado em Deus. O problema não é seu irmão, não é seu sogro, não é seu genro, não é o seu patrão, não é o seu colega de trabalho, não é o seu tio, o seu primo, não é o seu marido, não é nada. O problema é você, entenda. Você é o problema e você precisa se resolver com Deus. Você precisa se resolver com Deus. Que o ambiente que você está, Deus ele não habita. Porque Deus ele não entra no seu ambiente, Ele te convida para você entrar no ambiente dEle. Aleluias. Aí quando você entra no ambiente dEle, Ele entra dentro de você. Ele bate na porta e entra. Sabe por que você está sensível? Só escuta Jesus batendo na porta quem está sensível. Quem não está sensível é um pedaço de picolé. É a geração iceberg. Jesus assistia, Deus assistia. Misericórdia, acabou a hora, igreja. Jesus ele assistia José. Ele puxava o zoom em José. E a Bíblia diz que José estava na prisão e Deus estava com José. José agora ele recebeu, entenda. Quando você está em Deus, você recebe a chave dos lugares onde que você está. Se você está em Deus, você vai receber a chave dessa cidade para você poder governar. José ele estava na prisão, ele podia sair quando ele quisesse, mas ele não saiu. Sabe por que ele entendia o propósito de Deus no ambiente que ele estava? Você está entendendo o que eu estou dizendo? A Bíblia diz que José tinha a chave da prisão, ele podia ir embora. Você está gritando: meu Deus, não aguento mais sofrimento. Mentira dele. Mentira dele. Jesus está dizendo: não, calma, eu estou moldando. E não é moldando as pessoas, eu estou moldando você. Tem vezes que a gente fala: Deus transforma o meu marido, muda. Ai, que ele se converte, seu marido se converte. Aí você vai entender que você nunca se converteu. Eu conheço uma pessoa que orou muito para o marido se converter. E quando o marido se converteu, ela desviou e disse que ele se tornou um fanático. Porque ele ficava orando de madrugada, porque ele ia evangelizar, porque ele subia para monte. E ela não queria aquilo, ela só queria um marido melhor. Aí ela partiu para macumba. Só que macumba não pega em crente. Aí ela teve a oportunidade de se converter. Teve a oportunidade de se encontrar com Jesus. Teve a oportunidade de nascer de novo. E agora dá testemunho juntamente com o seu esposo. Está entendendo, igreja? Às vezes nós almejamos tanto, às vezes nós problematizamos tanto alguém. Ah, o problema é você, não aguento mais isso. Na minha adolescência, o meu problema era o meu irmão.
Era igual cachorro e gato. Gato e cachorro, pau quebrava. Voava chave, voava voadora. No final, quando quebrava alguma coisa, os dois se uniam para resolver aquele problema rapidamente, antes que a chefe chegava. E os dois caíam no pau quando ela chegava. Aí você vai para longe e você sente falta. Aí você entende que seu problema não era o seu irmão. Seu problema era você. Tá entendendo? Esse é o dia de você valorizar as pessoas que estão à sua volta. Esse dia é dia de você valorizar quem Deus colocou do seu lado. Se você amasse as pessoas que habitam dentro da sua casa igual você ama aquele artista que nem sabe que você conhece, hein? Gente que chora, tatua nome de atores, de cantores, meu Deus. Aí você se encontra com o cara, hoje eu não tô afim pra foto não, sai. Não, mas eu te amo, você é tudo. Aí do outro lado está o Espírito Santo, querendo te encher, querendo te dar autoridade, querendo resolver os seus problemas. Você tá, não, você é muito difícil, muito complicado, você quer muito de mim. Que essa palavra possa girar a chave aí dentro. Em nome de Jesus, se coloque de pé.